Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos mais uma noite na casa do Pai para engrandecer o seu santo nome. Neste momento eu gostaria de lhe convidar a mais uma vez nós levantarmos um clamor aos céus, tendo a convicção de que o Senhor já está aqui neste lugar. O Senhor já preparou uma bênção para a tua vida, para a tua família. E eu creio que o nome dele será glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Convido a você a fechar os seus olhos e vamos adorar o Senhor em oração, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos mais uma noite na tua casa para exaltar o teu nome, para engrandecer, Pai, que a tua santidade, ó Deus, que as tuas maravilhas, que as tuas bênçãos que foram prometidas para nós, Senhor, possam ser derramadas aqui nesta noite. Ó Deus, muito obrigado por mais uma semana que passamos na tua presença, Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para exaltar o teu nome, Pai. Muito obrigado por cada um dos irmãos que já tem chegado aqui neste lugar, por cada vida, Pai, que tem se levantado para glorificar o teu nome, Pai. Vai abençoando cada vida. Oh Deus, vai trazendo um bálsamo dos céus para o nosso coração. Oh Deus, abençoa também a vida daqueles nossos irmãos que estão a caminho da tua casa, que eles possam chegar aqui em paz e em segurança, e que juntos nós possamos exaltar o teu nome, Pai amado. Ó Deus, que tu possas alcançar também, Pai, a vida dos nossos irmãos queridos que estão no trabalho, aqueles que ficaram na sua casa e por algum motivo, Senhor, não puderam estar presente aqui. Ó Deus, que tu possa abençoar cada um, Senhor. Toma esta cidade em tuas mãos, Pai amado. Visita nesta hora cada lar, e que cada família venha ser impactada com o poder que há no teu nome, Pai. Que a nossa adoração nesta noite possa chegar até a ti, Senhor, e que tu venhas derramar aqui fogo santo do céu. Aleluia. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação aqui neste lugar, Senhor. Vai abençoando cada um dos teus filhos. Que a nossa adoração, Pai, possa quebrantar a vida daquele que vier aqui nesta noite pela primeira vez, e que ele possa ser impactado com a tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que tu tens feito para nós, Senhor. Muito obrigado. Recebe a partir de agora a nossa adoração. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando a esse Deus, porque Ele é o mesmo ontem,
o hoje e será eternamente. Amém? Sim, as palmas. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, e com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui, estaria aqui. Estaria aqui. Oh, veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, e com amor me disse: se tudo acabasse, estaria aqui, estaria aqui, estaria aqui. Oh, Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Você chegou, Declare. tudo se fez. Ele faz coisa nova nas nossas vidas. Desde que você chegou, tudo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez.
situações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todos os anos pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração Aleluia! O nosso Deus é o mesmo de ontem e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, amém? Neste momento, se você puder levantar as tuas mãos, fechar os teus olhos, se conecte com o Espírito Santo neste momento. Diga ao Senhor o que você veio fazer aqui. Comece a dizer palavras de amor. Comece a invocar a Ele. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Pode me usar. Eu sou teu vaso. E eu estou disposto a me derramar aos teus pés. me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso e Faça dessa canção a sua oração. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes sair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas eu sei. no calor deste lugar. Eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. oh Senhor, tu és formoso, tu és um Deus soberano e eis-nos aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente, sinta o toque do Senhor, o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. O calor
que sou grato, me derramar, dizer que sou novo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que Com a igreja. Me derramar. Mais uma vez. Me derramar. A um coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Então se derrame na presença do Senhor nessa noite. Dizer que as formas me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que as formas. Oh Senhor, obrigada pelo teu amor. Você pode aplaudir a Ele com toda a gratidão do teu coração. Aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar nos derramando diante da presença do Senhor nessa noite. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença,
Declare, igreja. Declare que vocês não querem o Senhor nessa noite. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada além de ti. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, nós só queremos em Ti. Nós só queremos, ó Pai, estar seguros em Ti. Nós só queremos, Senhor, descansar em Teus braços, onde há conforto, onde há cura. Como está o seu coração nesta noite? Como você está nesta noite? Eu te convido a se entregar nos braços do Pai, porque somente nos braços dele você vai ter cura, você vai ter libertação, as suas feridas vão ser saradas, curadas. Você pode declarar também? Seu amor perfeito Ele sempre esteve com você. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços
eles vão sempre estar abertos. Caia em tua graça para todos os teus filhos. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então descanse seu coração no Senhor nessa noite e aplauda o nome dEle, porque tudo Ele fará por você, amém? Aleluia! Oh, aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Continue glorificando o nome do Senhor, igreja. Levante as suas mãos, engrandeça o nome do Senhor, Ele está aqui. Ora labash, canta lamas. Tenham tempo aqueles que adoram em línguas. Louvem agora, orem ao Senhor em línguas. Aqueles que ainda não oram, comecem a glorificar o nome do Senhor, Ele está aqui. Ora labash, candere malabas. Ora naia salabashuri andedei. Ouve a tua igreja, Senhor. Estamos aqui para te louvar e para te bendizer. O Senhor é o único motivo de estarmos reunidos neste templo, Senhor. Se não estivermos aqui para ouvir a tua voz, entregar o perfeito louvor, para que saímos da nossa casa nesta noite? Oh, recanta labaixo, riande comanaia. Oh, louve ao nome do Senhor, igreja. Oh, santo, santo, santo Deus. Aleluia. Vamos declarar, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o
o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações, irmãos, serão ouvidas. Seus familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo, aleluia. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá, aleluia. Repita comigo: no ano do reino o impossível acontecerá. Oh Deus, cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos repetir. Eu falo e vocês repetem. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Pela última vez em 2025 vamos reinar em vida. Aplauda o Senhor, igreja, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Podemos nos assentar. Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Amém. Aplauda o Senhor mais forte, né? Muitas bênçãos. Bem, gostaria de dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Sejam bem-vindos à Igreja da Fé Cristã. A vocês de casa que às vezes está ouvindo pela primeira vez também, seja bem-vindo. E a nós que já somos de casa, se sintam sempre bem-vindos à nossa casa. Amém? Lembrar sempre que assim que a gente chega aqui na Igreja da Fé Cristã, é importante que você faça o seu check-in no Facebook. Se você ainda não tem familiaridade com esse aplicativo, precisa de alguma ajuda, pode estar solicitando para os irmãos, eles vão estar te auxiliando. Mas é importante que você coloque na sua rede social onde você está. Porque as pessoas que seguem você, seus familiares, seus amigos, às vezes pode estar precisando de uma oração, pode estar precisando de um lugar para vir cultuar, pode estar entrando em contato com você. Então, utilize seu Facebook como uma ferramenta de evangelização. Também, você pode estar compartilhando com a gente as nossas redes sociais.
Nós temos o Facebook, mas temos também o Instagram, onde são postadas as atualizações. E temos o YouTube, que é onde fica registrado as nossas ministrações, as pregações. E é importante que você, durante a semana, possa estar assistindo, né, revendo pelo menos umas 2 ministrações por semana para estar edificando a sua vida. Importante também que, ao você estar visualizando, você não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque assim o aplicativo entende que o logaritmo entende que é uma atualização importante e ele pode estar espalhando para mais pessoas, tá bem? Importante também lembrar que todas as quartas-feiras nossas células estão de volta, né? Estão ativas. Se você ainda não participa de uma célula, você pode estar entrando em contato conosco para a gente estar vendo uma célula perto da sua casa. É importante que você esteja no meio de uma célula para que você possa ser edificado e ali dentro do ambiente da célula você possa ser acompanhado também durante a semana, tá? Nossos cultos acontecem como hoje, domingo, às 19 horas e às sextas-feiras, às 20 horas. Um bom culto a todos. Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui. Olha para quem está do seu lado e diga: que bom que você está aqui. Pode ter certeza que este é o melhor lugar para se estar, na presença de Deus. Quando eu deixei de ser religioso, eu passei a ter esta revelação no meu coração. Como é bom quando você ouve o apelo do Espírito, para que você possa entrar na presença de Deus e adorá-lo com todo o seu ser. Olha para quem está do teu lado, diga: seja bem-vindo, Deus te abençoe, que o Senhor fale muito com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados, visitantes, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que alegria tê-lo aqui. Gostaria também de dar boas-vindas a todos aqueles que estão em casa, acompanhando pela internet, aqueles que ficaram impossibilitados de vir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, em trânsito, enfim, que Deus abençoe. Reinaldo, você aí, que alegria. Amamos vocês. Viu, Mônica? Oi, princesa. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Você, como é que é teu nome? É o Anderson. E você? Adriana. Falando em Adriana. Tudo bem, Adriana? Só isso, Adriana. Tudo bem, Estevão? Muito bom, vocês estão bem, né? Tudo bem, pastora Márcia? Tudo bem? Glória a Deus. Amém. Muito bom tê-los aqui. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse tempo precioso que Deus nos dá, para que possamos receber algo do céu nesta noite. Amém? Antes eu gostaria de dizer que você é bombardeado todos os dias para viver mais a terra do que o céu. E nós, como fomos treinados desde muito cedo a viver para este mundo, não sabemos mover o céu. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para recebermos direção do Espírito, para vivermos mais céu do que terra. Você vive envolto de tantas coisas que querem te roubar da presença de Deus. E a escolha é tua. Por isso você precisa se treinar no seu espírito, como filho de Deus,
você é espírito, tem uma alma e mora no corpo. Quando você compreende as coisas espirituais, o mundo invisível, o reino de Deus, você vai viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Deus te encontra quando você foge. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te encontra quando você foge. Eu não sei quantas vezes você fugiu, mas eu posso falar de mim, que muitas vezes eu fugi, muitas vezes eu me escondi, ou tentei fugir, ou tentei me esconder. Davi disse: para onde irei, se os teus olhos estão em todos os lugares? Muitas vezes nós somos tentados a desistir, e isso é fugir de Deus, fugir do seu propósito, fugir da sua vontade. E por que é que Deus nos trouxe aqui? Porque Deus quer forjar no teu caráter uma nova identidade esta noite. E eu creio que existe uma unção aqui que vai te habilitar, capacitar e te preparar para viver o novo de Deus, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender para colocar em prática essa lição é que não podemos viver de passado. O passado é o pior lugar que você pode escolher para ficar. O teu passado, ele precisa ser resolvido, e bem resolvido, para que você não viva em função daquilo que lá atrás te impediu de viver o novo e diferente. Quantas pessoas estão aqui nesta noite com um potencial maravilhoso, mas o potencial está dormente dentro delas, mas profeticamente ele está latente. Deus quer despertar o melhor de você, a melhor versão de você, e é assim que Deus trabalhou em toda a Bíblia. Quando você estuda as histórias bíblicas, você vai ver como é que Deus chamava e se empoderava de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, de uma pessoa qualquer. Podia ser qualquer para a terra, mas não para o céu. O céu tem um projeto lindo para a sua vida, e tudo que o inimigo quer é impedir esse projeto lindo de acontecer. É por isso que tem muita gente aprisionada a uma vida do passado, de traumas, complexos, tormentos e crises de identidade. Ora vai, ou até parece que vai, mas daqui a pouco a pessoa aborta a missão, ela desiste, ela depõe as armas, joga a toalha, ela desiste de tudo. E nós muitas vezes precisamos romper para poder viver tudo aquilo que até hoje não vivemos. Eu sei que você traz dentro de você um sonho. Eu não sei se esse sonho é pequeno ou é grande, mas a verdade é que para você o pequeno deve ser imenso. E comece a crer que um Deus grande é com você, e que Ele pode se manifestar a qualquer hora da tua vida, mesmo naquele momento mais inconveniente, onde você acha que está esquecido, abandonado, largado. É aí que você vai ter uma experiência real com Deus, e tudo pode ter um novo sentido. Você precisa
entender que o passado não é o melhor lugar para você estar. Rick Warren fala que nós resolvemos um passado com uma pá, cavamos um buraco e enterramos aquilo que nos frustrou, decepcionou, desiludiu, aquilo que trouxe derrota e fracassos. Você sabe como é que nós somos forjados por Deus nessa vida? É passarmos por tudo aquilo que nós temos experimentado, e cada um aqui tem a sua experiência de vida, muitas delas extremamente dolorosas. Talvez seja por isso que você veio para cá esta noite. Talvez as coisas não estejam lá tão bem, mas é bom saber que nada está tão ruim que não possa piorar, e nada está tão bom que não possa melhorar. Deus, Ele vai fazer algo lindo na tua vida, quando você permite que a tua fé traga Deus para a sua vida. Você precisa consagrar a tua vida a Deus, você precisa confiar nele, e você precisa se consagrar, porque se você não faz isso, você vai ser mais carne do que espírito, você vai viver mais emoções e sentimentos do que propriamente uma vida de equilíbrio, controle e domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Olha para quem está do teu lado e diga: você não imagina o que Deus tem para você. Não aborte a missão, não desista. Fala em inglês para ele assim, diga: don't give up. Não desista. A Fia já está falando inglês, metida. Oh, aleluia. Moisés está falando inglês aí? Não desista, nunca. Preste atenção. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. Acontece alguma coisa para você ficar revoltado, para você abrir mão de tudo, para você pensar em sumir, desaparecer, se pudesse desintegrar do planeta Terra. Mas quando você entende, Deus está me forjando, Deus está me preparando, Deus está me treinando, dia a dia eu me torno um ser humano melhor, dia a dia eu me torno mais forte em Deus, no seu poder, na sua autoridade, na sua unção. É Deus quem me capacita, é Deus quem vai à frente, é Deus quem abre caminho. Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Amém? Querendo Deus, nada e ninguém me impedirá. Você precisa entender isso. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu preciso descobrir qual é esse propósito. E quando você vai descobrir, é quando você se aproxima de Deus, e Ele pode sussurrar nos teus ouvidos. E quando isso desce ao teu coração, isso vai fazer toda a diferença. Nada mais vai te parar, nada mais vai te deter. Quando você olha para alguém e fala: por que alguns dão certo e eu não dou? O problema é que tem coisas que nos bloqueia e nos limita, crenças erradas. É por isso que nós precisamos, pela palavra de Deus, viver a liberdade. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para esta liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é o que você pensa, você é o que você sente, você é o que você fala. Então, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, deve estar em linha com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo
que te impede de viver uma vida plena, completa, total, absoluta, íntegra, na presença de Deus, tem que cair por terra em nome de Jesus. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 3. Acharam? Diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele teve uma ação, e essa ação foi uma ação errada. Ele se levanta para fugir da presença de Deus para um lugar que Deus não mandou ele ir. Isso é muito perigoso. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para o centro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Obrigado. Para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Você sabia que o inimigo, ele tem um plano? Este plano é terrível, porque ele tenta te tirar dia e noite da presença do Senhor. Por isso que muitos não estão aqui na igreja, porque quando você ouve a palavra, esta palavra, ela vai produzir algo, vai gerar algo no teu espírito, e você vai se tornar mais forte, valente, corajoso, intrépido. Você vai resistir aos levantes do inimigo. Você vai se posicionar. Então o diabo, ele quer te tirar da presença de Deus. Por quê? Quando ele te tira, você fica fraco, você fica impotente, você não consegue enfrentá-lo. É por isso que no nosso meio nós temos muitas pessoas desanimadas, desmotivadas, desencorajadas e sem iniciativa. Por quê? Não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando Deus na Bíblia, não estão vindo à igreja, não fazem parte de uma célula. Amados, tudo isso tem um propósito de fortalecer vocês na fé, na vida espiritual. O que nós queremos fazer aqui é te trazer para a presença de Deus. E tudo que o inimigo quer fazer através daquilo que você enfrenta lá fora é tirar você da presença de Deus. Quantos pensam: eu não vou mais para a igreja, eu estou cansado de ir para a igreja, eu não vejo nada acontecendo de diferente na minha vida. Tudo o que o diabo quer fazer é tirar você da presença de Deus. E quando você está mal, o diabo manda os seus mensageiros e enche a tua cabeça de caraminhola. Aí você fica pior do que estava, porque o diabo, ele trabalha assim, ele tem que trazer dúvida. Por isso a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos quando temos o Espírito Santo de Deus. Quando você não estiver bem, eu vou dar um conselho a você: procure alguém que esteja melhor do que você, para orar por você, para caminhar com você, para cuidar de você. Não queira caminhar sozinho, porque se você caminhar sozinho, você não vai suportar tudo aquilo que vem contra a tua vida, esta avalanche de problemas, de dificuldades e de lutas. Amados, eu sou pastor, eu sei quando devo ligar para um dos pastores que cuidam de mim, que me amam, que me querem bem, que se preocupam comigo. Eu ligo, eu peço oração, eu peço conselho, oramos juntos, para que Deus possa
dar uma direção. Não caminhe junto. Isolado você não vence uma guerra. Soldado sozinho não ganha batalhas. Quando você não estiver bem, não espere a coisa piorar, afundar de vez, estragar de tudo. Você deve procurar alguém que está melhor do que você, alguém de Deus, alguém de confiança, não para confidenciar somente segredos, porque às vezes você quer contar coisas ou falar coisas que não vão mudar a tua vida, a tua história, o teu momento. Tem gente que quer só desabafar, é mais do que isso. Você precisa querer resolver, banir aquilo de uma vez por todas da sua vida, acabar com o passivo. É assim que a gente tem que fazer. Então olha só, quem é Jonas? Diga, um homem de Deus. E ele não era qualquer homem de Deus. Ele era alguém com quem Deus falava. Ele era alguém que ouvia Deus. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Ele era alguém que Deus podia dizer para ele: Jonas, eu quero entregar nas tuas mãos esta missão, porque eu sei que você vai fazer. Porque nós conhecemos este lado da história, de um profeta que de repente se tornou fujão. Mas eu acredito que ele teve outras experiências com Deus. Eu acredito que para ele chegar onde ele chegou, isso custou um preço muito alto. Então Jonas era um homem de Deus, um homem de fé, um homem de autoridade, obediente. Só que num belo dia, talvez Deus tenha dado para ele uma missão que ele não esperava. Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue lá para eles. Ele falou: peraí, Nínive é um lugar de morte. O rei daquele lugar é sanguinário, é cruel, é implacável. Lá, eles matam pessoas, e logo na entrada da cidade tem pirâmides com crânio, cabeça humana. É um aviso. O senhor podia me mandar para outro lugar, mas o senhor quer que eu vá para Nínive? Diz a Bíblia que ele foi e comprou a sua passagem para Tarsis. Quem foi que deu o dinheiro para ele comprar a passagem? Deus. Só que não era para Tarsis, era para Nínive. Quando ele pensou naquilo que chegava aos seus ouvidos, quando ele pensou nas últimas notícias daquele lugar, quando ele pensou em tudo aquilo que estavam comentando nas esquinas do seu vilarejo, ele disse: não, eu não vou para aquele lugar. E ele achou que tinha autonomia, independência para dizer: eu vou para onde eu quiser. Preste atenção, quem é de Deus, ele perde o seu livre-arbítrio. A nossa vontade agora é feita por Ele. Você deve dizer como Jesus fez: se possível afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amados, o que implica em ser filho de Deus é fazer a vontade de Deus. E se eu faço mais a minha vontade do que propriamente a vontade de Deus, eu estou falhando como filho de Deus.
Porque eu posso resistir às tentações. Eu posso vencer o pecado. Eu posso dizer sim para Deus, mesmo que isso custe a minha própria vida. Jesus disse: aquele que quiser proteger a sua própria vida, perdê-la-á. Sabe o que significa? Se Jesus não poupou a sua própria vida por nós, nós precisamos ser dele de verdade. Eu não posso ser de Deus parcialmente. Ele precisa ser meu dono. Quando a gente fala de ser servo de Deus na Bíblia, sabe a palavra no grego para servo? Doulos, escravo. Um escravo não era dono de si mesmo, ele tinha um senhor sobre ele. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cuida de nós. Ele nos protege, nos livra e nos abençoa. O problema é que nós somos superficiais, rasos. Nós não confiamos totalmente nele. Não nos entregamos de verdade. Porque quando você confia, quando você acredita, você vai começar a viver tudo aquilo que você não viveu até hoje. Preste atenção. O Senhor, Ele quer cuidar de nós. Mas nós achamos que temos condições de cuidar de nós próprios, de fazer aquilo que queremos fazer, sem se importar com as consequências. Então imagina agora o homem de Deus, o homem de fé, o homem de autoridade, o homem que tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, aquele que falava na terra, entregando a mensagem de Deus. Ele compra sua passagem e vai para Tarsis. Ele vai para outro lado, longe da onde Deus o mandou. Ele estava fugindo da presença de Deus. Sabe por quê? No fundo ele sabia que se Deus quisesse operar naquele lugar, Ele poderia converter todo mundo. E ele se esconde no porão do navio. Deus manda uma tempestade. Nem toda tempestade é o diabo que manda. Tem tempestade que é Deus quem manda. E aquele barco estava quase afundando. A tripulação estava desesperada. E eles estavam buscando uma resposta, quem é que estava provocando aquele mal. Quando chegam lá no porão do navio, questiona Jonas. E Jonas diz: tudo isso é minha culpa. Amados, se nós sabemos que não vamos ficar impune, porque toda desobediência vai ter uma cobrança, porque é que nós queremos continuar desobedientes, fazendo aquilo que não devemos fazer, alimentando a rebeldia no nosso coração. É por isso que tem muita coisa que já era para ter dado certo na nossa vida e não dá. Tem muita gente aqui que já era para ter passado para a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, mas dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Vive mais vales do que montanhas, está mais lá embaixo do que lá em cima. Vive, na verdade, uma montanha russa espiritual.
Nem parece que tem Deus na vida, porque sempre está mal, negativa, pessimista, derrotista, para baixo, down. E eu quero te falar que muitas vezes você não prega com a tua boca, mas você prega com o teu exemplo. As pessoas estão olhando para você. Não adianta dizer que tem Deus e viver do jeito que você vive. Você tem que trazer o poder do Evangelho para a tua vida. Ser feliz. A palavra diz que devemos nos alegrar pela nossa salvação. A nossa salvação é que provoca alegria no nosso coração. E se a gente tem esta alegria, este contentamento, este gozo, logo não importa o que temos que enfrentar, vamos enfrentar com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos e com uma fé viva no coração. Mas quando a pessoa, ela quer caminhar sem Deus, ela se perde no caminho. Foi o que aconteceu com Jonas. Pegaram ele e jogaram para fora do navio. Aí um peixe grande. Alguns falam baleia, mas não pode ser baleia, porque a barriga da baleia é pequena. É um peixe grande, talvez um pré-histórico. Engoliu Jonas. Imagina que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Deu tempo para se arrepender. Lá ele estava, sem comer e sem beber, em jejum. Jejum forçado. Tem gente que só vai buscar a Deus quando é forçado. Aí você diz, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ir para a igreja, eu vou para uma célula, eu vou voltar a dizimar, ofertar, semear. Não espere acontecer nada que te coloque à prova. Comece a fazer agora, quando você está bem, quando você pode, quando você tem condições, ou até mesmo quando você não tem. Porque viver por fé é isso. Fé não tem nada a ver com sentimentos. Você precisa olhar para a palavra, e quando você olha para a palavra, você olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Jonas foi jogado no mar, engolido pelo peixe, e lá ele estava na barriga do peixe, sem energia elétrica, sem celular. Tem gente que sem celular pira, entra em crise. Tem gente que não sabe, mas já está viciado no celular, e esse vício é pior do que o vício de certas drogas. Ali na barriga do peixe, ele teve tempo de refletir. Tem horas que acontece o que acontece na nossa vida, para a gente refletir. Tinha um irmão na igreja, ele dizia, pastor, eu não tenho tempo para nada. Eu não venho mais à igreja, eu não vou numa célula, eu não faço isso, não faço aquilo outro, porque eu não tenho tempo. E o trabalho dele era um bom emprego numa multinacional, ganhando bem. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi dispensado. Aí ele pediu oração, pastor, ora por mim, para que eu possa trabalhar num lugar bom. Eu disse, querido, você precisa orar. Sabia que tem hora que não é o outro que vai precisar orar por você, é você que vai ter que orar. Tem hora que não é o outro que vai jejuar por você, é você que tem que jejuar. Tem hora que não é o outro que vai abrir a palavra e vai dar uma palavra para você, é você que vai ter que abrir a palavra e garimpar para encontrar o recado de Deus para a tua vida. Tem hora que Deus vai permitir que você faça o que precisa ser feito, e não é o outro que vai ter que fazer, não. Aí ele estava um tempo desempregado, já entrando em parafuso.
E ele disse: pastor, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo vir na igreja, eu não consigo fazer parte de uma célula. Eu disse: antes você dizia que não tinha tempo, agora que você foi dispensado, você tem todo o tempo do mundo e não faz. A verdade é que quem quer fazer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Tem uma outra pessoa que ela tinha que trabalhar muito e realmente a vida dela era muito difícil. Ela tinha que dormir de madrugada, comer pão de dores, mas um dia ela não precisou trabalhar mais, Deus abençoou. Mas mesmo assim não orava, não jejuava, não buscava Deus na palavra, não vinha mais à igreja, não ia mais à célula. Amados, a vida é feita de escolhas e decisões. Primeiro eu escolho, e depois a minha escolha vai se firmar, ela vai se tornar uma decisão. E quando se torna uma decisão, para você voltar atrás, é difícil. É difícil. É como a palavra liberada, é como a flecha atirada, e como o tempo perdido, não tem como recuperar. O fato é que nós brincamos com a nossa própria vida. Sabe por quê? Tudo exige um preço, e nós não queremos pagar o preço. A pessoa não quer acordar mais cedo, a pessoa não quer trabalhar mais, a pessoa não quer fazer uma dieta específica, a pessoa não quer se exercitar, a pessoa não quer fazer aquilo que precisa fazer. Amados, preste atenção. Imagina só, nós somos crentes que não oramos, e por que não queremos orar? Por quê? Por causa da desobediência de Jonas no nosso coração. Queremos fugir da presença de Deus. Não estou falando de oração relâmpago, automática, mecânica, sem vida. Eu estou falando de oração, de você se encontrar com Deus todos os dias, de você se encontrar com Deus de manhã, tarde e à noite, de você trazer Ele para a tua vida, de você ter um coração agradecido. E quando o inimigo se levantar, você vai dizer: nada temerei, diabo, porque o Senhor é comigo. Ele é meu escudo de broquel, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu porto seguro. Aí quando você não vive Deus, qualquer sopro te derruba, qualquer coisa te tira do centro, qualquer coisa desvia o teu caminho. E eu costumo brincar que Jonas, ele tinha que fazer uma escolha. Se ele se arrependesse de verdade, ele sairia pela porta da frente, a boca do peixe. Mas se ele não se arrependesse, ele ia sair pelas portas do fundo, como dejeto descartado em alto mar, como fezes de um peixe que engoliu um desobediente. Você percebe que muitas vezes nós estamos na barriga de um peixe, nós estamos lá, e por mais que a gente sofra, a gente não dobra o joelho, a gente não clama, a gente não suplica, a gente não pede, a gente não busca. A igreja dos nossos dias aprendeu a só pedir. Nós somos ótimos pedintes. Imagina uma igreja formada de pedintes, mas uma igreja péssima de agradecer, de louvar e de adorar a Deus. Você agradece a Deus pelo que Ele faz, louva pelo que Ele fez e adora a Deus pelo que Ele é. Ele é cuspido aonde ele tinha que estar. Deus ainda teve misericórdia dele pelo arrependimento do seu coração. Preste atenção, hoje é dia de arrependimento.
Porque talvez você esteja vivendo o que você está vivendo pela desobediência, pela teimosia, pela rebelião. Deus te manda fazer um negócio e você não faz. Deus te manda ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus manda você seguir, você para. Quantos fujões nós temos aqui nesta noite? Não precisa levantar a mão. Do que é que você tem fugido? Tem duas situações distintas: aquele que foge de si mesmo e aquele que foge de Deus. Quem foge de si mesmo, ele foge de responsabilidades. Esta geração não quer assumir responsabilidades. Por isso, foge do casamento, foge de ter filhos, foge de resolver suas crises. Não é assim. Quando tem uma crise para resolver, você foge. Tinha uma família na igreja. Quando as pessoas batiam na porta da casa dele para receber, ele escondia debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. Imagina o exemplo que ele estava passando para os seus filhos. E que homem frouxo é esse que tem que colocar a mulher para resolver os seus problemas? O homem, ele precisa ser cabeça, ele precisa ser o chefe do lar, sacerdote, esteio. Se não for esteio, pelo menos uma ripinha o excomungado tem que ser. Eu sei que tem coisas graves que dá vontade muitas vezes de fazer como um avestruz, mas a gente não pode. Sabe quando é que Deus vai abençoar você? É quando você dizia assim: Deus, me dá a coragem para resolver esse problema, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá estratégia para eu fazer o melhor acordo. Vai na frente, cuida disso, me ajude a resolver. Tem gente que pede assim: resolve para mim, Senhor, e nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque você é o agente da ação. Deus vai resolver através de você. Não queira fugir, colocar Deus na situação. Vai lá, Deus, resolve para mim. Deus vai na frente em outras situações. Não para fazer o que você não está disposto para fazer. Deus, ele vai na frente quando você se dispõe a guerrear, a lutar, a combater. Então tem gente que foge das responsabilidades, do casamento, foge de ter filhos, foge de resolver suas crises, seja em casa, ou seja no casamento, ou no trabalho. Gente, preste atenção. Tem gente que pensa: eu vou casar e não vou ter crise. Preste atenção, o que você vai mais ter, meu filho, é crise. Porque a gente aprende na crise. A gente aprende no constrangimento. Porque a gente não quer aprender com exemplo. O inteligente aprende com seus próprios exemplos. Agora, o sábio com o exemplo dos outros. Então nós precisamos entender isso, para poder viver uma vida diferente. Não demora muito tempo, tem uma discussão, daqui a pouco uma briga. Por quê? Porque um discorda do outro. Um gosta de jabá, carne seca, charque. O outro gosta de filé mignon. Um gosta do Corinthians e outro gosta do Palmeiras. Manifestou, aí eu senti. Essa legião vai ter que sair daqui um dia. Um gosta de passear, outro gosta de ficar em casa. Mas quando namorava, ai amor, vamos sim, é claro. Aonde você quer ir? Não, agora eu quero ficar em casa. Não quero sair, não quero fazer nada. Vai você. É o oposto. Amados, o igual se repele.
Ou melhor, os iguais repelem, os opostos se atraem. É isso, gente. A gente não sabe se é maligno, se é divino, mas é isso. Não é? Por que nós somos tão complicados assim? E se eu perguntar para você, vai dizer, é ela que é complicada. E ela vai dizer, não, é ele que é complicado. Na verdade, nós somos complicados. Estar casado é um desafio, gente. Jaime Kemp escreveu um livro, A Arte de Permanecer Casado. É uma arte. A arte de dizer eu te amo todo dia. A arte de entender o outro todo dia. A arte de ser carinhoso todo dia. A arte de abrir mão de você todo dia. A arte de pagar o preço. Aí foge dos problemas em casa, foge dos problemas no trabalho. Até ontem era a melhor empresa do mundo. Mas aconteceu alguma coisa que traumatizou, agora não é mais. Eu quero sair de lá. Foge de ter o seu próprio negócio. Tem gente que abriu o seu próprio negócio, estava indo bem. Mas por conta dos desafios, diz, pastor, eu prefiro ser funcionário. CLT, carteira assinada, do que ter meu próprio negócio. Preste atenção. Deixa Deus te forjar. Você tem que dizer isso para Deus. Deus, me trata. Forja em mim, me dá uma identidade, Senhor. Sabe por quê? A gente está aqui perdido, sem identidade, não sabe o que fazer da vida. A gente chega aqui e diz, Deus, resolve tudo para mim. Deus faz tudo. Deus paga minhas contas, eu fiz a conta, o Senhor paga. E não é assim. Sabe, Deus tem que encontrar. Eu gosto de conversar com um alemão, o Adriano. Ele termina as conversas assim: pastor, pode contar comigo, eu estou sempre disposto. Ele podia dizer assim: eu estou à disposição, não fala? Mas estar à disposição não é estar disposto. Ele está sempre disposto. Você está entendendo? Tem gente que fala, se precisar, me chama, pode contar comigo, é da boca para fora. Ele não quer que você chame. Ele não quer que você peça ajuda. Ele não está disposto. Então tem gente que foge de ter o seu próprio negócio. Deus tem uma coisa para ele, mas ele quer outra coisa. E a vida da gente é feita de escolhas erradas. A vida da gente é feita de escolhas erradas. Uma mulher chegou para mim e falou, pastor, casei mal. Eu escolhi errado. Eu falei, foi você ou foi Deus que escolheu? Eu falei, fui eu. Eu falei, então está explicado. As nossas escolhas. Gente, vocês não imaginam o estrago que a carência faz na vida da gente. Qualquer um serve. Qualquer paixão me diverte. Agora, se você entender, não, Deus teve um propósito de unir a gente. Sabe o que vai acontecer? É ferro afiando ferro. E a gente aguenta. Não aguenta, Fábio? O Fábio aguenta, calado, mas aguenta. Às vezes ele fala, né, Carol? A vida é assim, amados. Preste atenção. Se fosse fácil, todo mundo seria. Mas somente os corajosos, os intrépidos, os valentes, os posicionados, os de fé, vão chegar lá. Tem alguns que se soprar cai. Qualquer palavra desmotiva. Um olhar paralisa.
Nada pode parar você. Crítica não me derruba, elogio não me exalta. Crítica não me derruba, elogio não me exalta. E você tem que pensar assim: quando alguém me criticar, eu vou pegar aquela crítica e vou dizer: eu vou ser melhor. Para de se justificar. A pessoa está falando isso porque tem inveja de mim. A pessoa está falando isso porque ela é uma crítica de plantão. A pessoa está falando isso porque é ciumenta. A pessoa está falando isso porque quer minha posição. Não dê desculpa. Chegue para a pessoa e diga assim: olha, obrigado pela sua observação, pela sua crítica. Eu vou me esforçar para ser melhor. Amados, eu sempre fui tímido. E por consequência, eu sempre fui mais calado, mais reservado, mais trancado. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu estava tentando ser diferente. Amados, não é natural eu ser carismático. Eu tenho que me disciplinar. Tem gente que é natural. Acorda dando risada. Dá bom dia até para poste. É de bem com a vida, olha esse menino. Tem gente que é assim. Aí, tinha uma moça na igreja que estava fazendo direito, o nome dela era Alexandra, acho. Ela chegou e eu conversando com ela, eu falei: eu estou tentando ser mais simpático. Eu pensei que ia receber uma palavra de encorajamento. Ela falou: está tentando e não consegue. Acabou com eu. Amados, às vezes até um chute no traseiro é bom porque te empurra para frente. Para de se vitimar. Sabe, tem gente que é muito dodóizinho. Principalmente essa geração de marido Nutella. Pelo amor de Deus. Sabe? Precisamos de homens forjados segundo a palavra. Olha só. Quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão, e o conselho que ele deu para Salomão, sabe qual foi? Antes de qualquer outro: ser homem. Busca ser mais maduro. Busca ser um exemplo para a esposa, para os filhos. Busca ser um exemplo como rei. Seja homem. Tenha fibra, determinação, perseverança. Seja posicionado. Outro dia é força de expressão. O óleo pegou fogo na cozinha de uma irmã. O marido saiu correndo da casa, parecendo uma sirene. Aí a mulher foi lá, ela tinha visto na internet, pegou um pano molhado, colocou em cima do óleo e acabou o fogo. Chama o bombeiro! Está pegando fogo minha casa! Socorro! Espera aí. O marido é o comandante, ele é o último a pular do barco. Querida, vai lá fora, eu vou resolver isso aqui. Tira as crianças daqui. Não sabe resolver? Pergunta para a mulher: amor, como é que resolve isso? Molha um pano, põe em cima, abafa. Beleza? A mulher está do lado do homem para dar bons conselhos, amém? E tem homem que se estrepa, sabe por quê? Não ouve os conselhos da mulher. E a mulher está certa quase em tudo. E o diabo usa a mulher, que depois ela fala assim: eu não avisei, eu não te falei, você não me dá ouvidos, da próxima vez. Aí diz: não vai ter da próxima, vai. A mulher tem uma percepção natural, ela enxerga mais longe do que nós. Ela tem um feeling que nós não temos. Você arruma um sócio, ela diz: não vai dar certo. Mas como? Você conheceu ele agora, não fui com a cara dele. Mas peraí, você não pode julgar um livro pela capa. Mas não é só isso. Não sei te falar.
Mas é alguma coisa aqui dentro que está falando que ele vai dar problema. Não demora muito tempo. Dá problema. Tem coisa que a mulher diz, não faz. O marido teima e faz. E depois, a consequência é para os dois. Então é bom ouvir a mulher, amor, Deus está falando alguma coisa aí no teu coração? Não, não está falando nada. Eu falei, amém, graças a Deus. Não é porque a mulher é chata, não é porque a mulher é implicante, não é porque a mulher é exigente, algumas são. Mas a maior parte das mulheres, elas dão bons conselhos para os homens. E nós homens devemos ter a humildade para ouvir. E a gente não tem. Eu fui numa outra casa aí, o marido estava tentando pregar o prego na parede, e ele não conseguia, o prego entortava, senão pulava. A mulher disse, amor, é assim, ó, pegou o prego, pá, 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 pá. Falei, aprendeu? Ela falou, meu pai me ensinava, tem que ser prego de aço, senão não entra. É aprendizado, todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia, preste atenção, você vai estar aberto na tua vida todos os dias para aprender alguma coisa. Balanço da noite, vai dormir, cabeça no travesseiro, o que eu aprendi hoje? Aprende alguma coisa, aprende a ser mais humilde, aprende a ser mais amoroso, aprende a ser mais carinhoso, aprende a ser mais simpático, mesmo que a pessoa diga assim, tenta e não consegue. Você vai se superar. Aí sabe o que eu fiz? Falei, vou me esforçar mais, não estou me esforçando o suficiente. Pode ver que sempre quando eu assumo o púlpito, eu começo sorrindo. Porque sorrir desarma as pessoas. Ó, você está sorrindo do nada, só porque eu estou sorrindo. Agora, se eu chego aqui assim, ó, franzindo a testa, a amada igreja, a paz do Senhor. A gente precisa aprender na recepção, sempre sorrindo. Vai vender alguma coisa, sempre sorrindo. Vai comprar alguma coisa, sempre chorando. Brincadeira. Então, tem duas situações, a pessoa que foge dela mesma e a pessoa que foge de Deus. A pessoa que foge de Deus, você sabe que Deus te escolheu e mesmo assim você foge. Diga para quem está do seu lado, você sabe que Deus te escolheu e mesmo assim você foge. Você sabe que Deus te chamou e mesmo assim você foge. Olha para quem está do seu lado e diga, você sabe que Deus te chamou e mesmo assim você foge. Você sabe que Deus te ungiu e mesmo assim você foge. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou sair da igreja porque o Senhor não me dá oportunidade. Eu digo, irmão, oportunidade a gente não dá, a gente cria. Eu quero reconhecimento, que é reconhecimento IML. É lá que eles fazem o reconhecimento. Imagina você que ser de Deus é a gente se despojar de todo o nosso ego, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de toda a nossa arrogância, de toda a nossa soberba. Se a pessoa falar alguma coisa, não vai te ofender. Se a pessoa te criticar, não vai te ofender. Se ela te apedrejar, não vai te ofender. Nada pode descer ao teu coração. Diga, nada. Aí você vai ser um bom crente. Senão você sempre vai ser aquele filho mimizento. Não pode ser gatinho de apartamento. Como que nós vamos ganhar Bragança? A pessoa vai ali na esquina, acontece alguma coisa e diz, não, pastor, nunca mais vou fazer evangelismo na minha vida. Preste atenção, sabe por que a gente está aqui?
Tem gente que perdeu a vida, tem gente que perdeu a cabeça, teve gente que perdeu a família, tem gente que pagou um preço alto. E a gente, nessa geração, é a geração mimizenta. E quer o Espírito Santo. Pois esta geração mimizenta não terá o Espírito Santo. Porque quando Deus trata você também, sabe o que você faz? Foge da presença dEle. Deus não pode corrigir. Eu estava um dia no trabalho do pastor Thomas Dawson, um americano. Aí subi no altar, no púlpito, para cumprimentar os homens de Deus mesmo. Eu não devia nem ter subido. Aí quando me aproximo de um da equipe dele, ele põe o dedo na minha testa e faz assim: sai. Eu falei: sai o quê? Ele diz: espírito de orgulho. Eu falei: então sai mesmo, porque eu não quero ser orgulhoso. Orgulho, amados, é igual ao mau hálito. Você tem e não percebe, só os outros. Você não imagina. Teve uma pessoa da igreja, nossos líderes: eu não sou orgulhoso. Já manifestou a raiz de orgulho. Já manifestou que é. Lembra lá do publicano e do fariseu? Eu sou tudo isso, Senhor, e muito mais. Tem misericórdia de mim. É assim que tem que ser. Agora, por que você foge? Primeiro, porque a pessoa tem medo. E a gente não quer admitir que tem medo, por ser uma fraqueza. Mas Deus nos fortalece na nossa fraqueza. Você sabe por que nós temos medo? E é natural. E o diabo tira proveito disso. É porque nós temos medo do novo. Nós temos medo do diferente. Nós temos medo do que as pessoas vão falar de nós. Nós temos medo do julgamento. Nós temos medo dos resultados. Começa a fazer. Quando eu ouço a primeira pregação que eu fiz, amados, eu tenho vontade de chorar. Tão ruim que foi. Hoje está menos ruim. Mas lá atrás foi muito ruim. Eu escrevi tudo no caderno. Eu mais li do que preguei. Aí eu disse: Deus, eu não senti a unção do teu Espírito. Ele falou: não deu. De uma linha para outra você não deu espaço para o Espírito te usar. Eu falei: é mesmo. Dá liberdade. Imagina você que o Espírito Santo, ele quer ter liberdade de se mover na tua vida, de desenvolver a tua inteligência, teu intelecto, de dar novos pensamentos. Ele quer te fazer construtivo. Ele quer te fazer produtivo. Ele quer te fazer fértil. Ele quer fazer algo em você que até hoje talvez você não tenha descoberto. E se descobrir, não deixa nada roubar de você o seu chamado, a sua missão e a sua unção, em nome de Jesus. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Preste atenção. Deus não nos deu espírito de medo. Não estou falando daquele medo natural que nasce com a gente, que é para nossa autoproteção. Eu estou falando de outro medo. E olha o que diz a Bíblia. Deus não nos deu espírito de medo. Se não foi Deus, quem foi? Quem foi, Gilberto? Se não foi Deus, quem foi? O encardido. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de... Olha só, então, se Deus não nos deu o espírito de medo, quem foi? Foi o encardido. Agora precisamos entender que o medo é um espírito. Mas Ele nos deu um espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Amém? Um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. 2.
Por que é que a pessoa foge? Porque ela é por conta dos desafios. Sair da zona de conforto não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. E a zona de conforto é o pior lugar para a gente ficar. Volto a estudar. Eu me lembro quando eu voltei a estudar, amados. Eu não me dava bem com matemática. Eu chamava de mata-mata. A Michele fez minha inscrição na faculdade. Fez eu estudar à força. Ela tem esse costume. Aí fui eu e o marido dela fazer um curso na faculdade. Minha primeira graduação. Eu perguntei, tem matemática? O básico. Cheguei lá, amados. Era matemática básica, estatística. Que mais, Dani? Macroeconomia, microeconomia, contabilidade. Amados, era uma legião. Um dia, eu tirei a menor nota da classe. Minha primeira prova. O professor me disse, Alberto, isso aqui é brincadeira. Eu falei, não, é a minha realidade. Aí eu disse para ele, eu nunca fui bom de matemática, eu nunca tive um bom professor. Para mim é mata-mata. Ele falou, vamos fazer uma coisa? Espera depois da aula. Ele falou, vamos mudar as suas declarações. Nunca mais diga que você não gosta de matemática. Porque se você não gosta, você não vai aprender, não vai se dedicar. Não diga mata-mata. E não fala que você não teve um professor bom de matemática. E para mim era um desafio. Glória a Deus pela vida do Daniel, porque o Daniel foi meu professor de matemática. Ele tinha toda a paciência do mundo. Terminava a aula, ele ia na biblioteca comigo e me ensinava. Até um dia que ele me disse algo que caiu profundamente no meu coração. Porque mudava a cor da grama, o burro morria de fome. Mudava a equação e eu não conseguia fazer. Mas depois, amados, eu fui pegando graça, eu fui orando, pedindo para Deus me capacitar. Terminei a graduação, fiz uma pós-graduação. E as minhas notas na pós eram muito melhores do que as minhas notas na graduação. Em todas as matérias que exigia matemática. Que chama, como? Quando é matemática é exatas. Obrigado, Fabrício. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês vão romper. Para de falar, eu não vou voltar para uma sala de aula, eu não vou ficar enfurnado dentro de 4 paredes, o meu tempo já passou. Então não reclama de trabalho, não reclama de salário, não reclama de dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Tem gente aqui que fez um curso técnico, está ganhando 3, 4, 5 vezes mais. Tem gente que fez uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado. Eu estou terminando agora uma pós-graduação em jornalismo. Eu trabalhava como radialista, sou radialista e jornalista, mas eu queria fazer formal, aí eu fiz uma pós em jornalismo. E neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Depois que eu comecei a estudar, nunca mais eu parei. Tem gente que fala, pastor, não gosta de ler. Eu pego pastor na minha sala pastoral, que não é da nossa igreja, não é do nosso ministério. Pastor, eu não gosto de ler. A gente nem sempre faz o que gosta. Se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. Eu não gostava de ler, não tinha o hábito de ler. Hoje você entra na minha sala, tem mais de 1000 livros. Tem livro na sala de casa, tem livro na cabeceira da minha cama. Tem livro em tudo quanto é lugar. Porque nós precisamos trabalhar o nosso conhecimento. Você é o que você recebeu de conhecimento. Olha o que diz a Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me dedicar a conhecer a verdade, eu não vou ser liberto. Eu preciso me aprofundar. E Deus vai dar graça.
E depois da graduação, da pós, eu fiz outros cursos. Sabe, estuda. Vai estudar idiomas, vai estudar qualquer coisa, mas estuda. Faz alguma coisa. Se aprimora. Rompa. Em nome de Jesus. Vai ser um desafio, mas você vai vencer esse desafio. Em nome de Jesus. Por que que as pessoas fogem? Por conta do processo, por conta das pressões. Imagina só, se Deus tivesse dito para José: José, você vai ser governador do Egito, o segundo do Egito, príncipe do Egito, mas tem um processo, eu vou te contar. Os teus irmãos vão te invejar, vão te perseguir, vão simular a tua morte, vão te julgar no buraco. Pensar que o ministério dele começou dentro de um buraco. Então, se você estiver vivendo hoje um buraco, diz glória a Deus, porque em nome de Jesus, o Senhor vai me promover. Começou num buraco. Aí Judá diz assim: não vamos matar não, vamos vendê-lo. Aí venderam para uma caravana de ismaelitas. Aí Deus preparou a casa de Potifar para ele morar. Uma das melhores casas que ele podia ir. E lá Deus cuidou dele, e Deus era com ele, e ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Potifar deu liberdade para ele cuidar de tudo. Ele podia ter acesso a tudo, menos a sua senhora. O que foi que aconteceu? José bonitão, sarado, meninão. Ela tentou seduzir José, e José fugiu, saiu correndo. E ela levantou falso testemunho contra José, e disse que ele tinha tentado seduzi-la, e ele foi preso. Ele foi para a cadeia. Isso tudo faz parte do processo. O que ele foi fazer na cadeia, pastor? Ele foi lidar com as pessoas mais difíceis que ele podia lidar. E lá Deus era com ele, se tornou amigo do carcereiro, as chaves na sua mão, e aquele lugar mudou completamente. Onde José ia, Deus ia com ele e abençoava o lugar. Onde você for, não sei o que você vai fazer da sua vida. Pastor, eu vou vender Mary Kay. Vai prosperar. Pastor, eu vou vender Juquiti. Vai prosperar. Pastor, eu vou vender pastel. Vai prosperar. Pastor, eu estou trabalhando lá na empresa, eu sou carimbador. Seja carimbador mor. Seja carimbador chefe. Sabe, queira ser o top dos carimbadores. Não sei o que você vai fazer, mas sonha. E a gente, muitas vezes, a gente quer sonhar alto, é ou não é? Começa a sonhar. E às vezes são sonhos pequenos, mas tudo começa pequeno. O que nasce grande é monstro. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Amém? Tinha uma senhorinha na igreja. Ela era simples, humilde. A casinha dela era muito simples. Mas a casa dela era tão limpa que vocês não fazem conta. Tão limpa. Aquele chão de vermelhão. As mulheres tinham que entrar assim na casa dela, porque era um espelho o chão. Tanto que brilhava. Eu falei para ela: irmã, Deus vai te dar uma casa. Sabe por quê? Uma casa nova. Porque se você cuida dessa casa que está velhinha, com esse capricho, Deus vai te honrar e vai te dar uma casa nova. Sabe por que eu estou falando isso? Tem gente que quer casa nova e não cuida da casa que tem. E se você não cuida da casa que tem, Deus não vai te dar uma casa nova para você cuidar. E se você tiver uma casa nova, você não sabe cuidar. O Gugu deu uma casa aqui em Bragança para um camarada aí. Aí eu fui lá ver a casa. Os primeiros dias tudo lindo, maravilhoso. Mas daqui a pouco, gente, começou a vender as coisas, começou a perder as coisas, começou a estragar as coisas. Daqui a pouco, tudo aquilo que era um sonho se desfez, virou pesadelo. E que casa? É desse jeito.
Então preste atenção, tem um carrinho velho, cuida dele, limpinho, cheiroso, brilhando. Deus vai dar um carro novo, porque se você for fiel nas pequenas coisas, Deus te colocará sobre muito. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre muito, em nome de Jesus. Amém? Então as pressões são sérias, mas fazem parte do processo. O bagulho é louco e o processo é lento, tá ligado? É nóis. Por último, por que as pessoas fogem? Pelo descaso. E isso é muito sério. O que é o descaso? Ela desmerece, desfaz e rejeita. Primeiro, com você mesmo, você faz descaso com a sua própria vida e com as suas coisas. E depois você faz descaso com Deus e com a sua obra. Eu vou te falar algo sério. Quando você age com descaso, você provoca a ira de Deus. Porque Deus quer fazer, Deus quer te abençoar, mas você tem esse descaso. Você desmerece. Você não entende que a tua vida aqui na terra é uma só. E que esse tempo que você está perdendo não volta atrás. Existe aquele que recebeu a revelação de Deus e aquele que não recebeu. Aquele que anda na luz e aquele que não anda na luz. Por que você não se desenvolve como filho? Por causa do descaso. Ignora os princípios que são ensinados continuamente de cima deste altar. Por mim e por outros pastores e líderes. O que eu devo fazer como filho para crescer na fé, no conhecimento e na graça? Quebrar a preguiça, a indolência, ter disposição, se entregar de verdade, estar aberto para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Por que você não se envolve como servo? Por conta do descaso. Falta coração de servo. Por que você não se desenvolve como líder? Por conta do descaso. Falta posicionamento. Como eu quero formar líderes melhores do que eu, se eu não dou exemplo? E quem falha no básico, não vai entrar no propósito de Deus. Quem falha no básico, não vai entrar no propósito de Deus. Amém? Antes de eu orar por vocês e de encerrar o culto, eu gostaria de chamar a Celina aqui. Ela tem um testemunho para contar para nós. Celina é nova convertida, né, Celina? Ela está recém-chegada na igreja. Seja bem-vinda, fica à vontade. Boa noite, a paz. Não tenho nem tudo que eu pensei, tudo que eu queria dizer, o Senhor disse hoje. Mais do que uma confirmação. Até a música que eu fui batizada, hoje tocou. Você já frequentava a igreja? Exato. Eu fiquei longe, eu usei uma desculpa de que me mudei para Bragança e não tinha uma igreja, não tinha onde frequentar. E aí foi aí que o inimigo usou. Só que graças a Deus, Ele é muito bondoso na minha vida. Eu tenho meus vizinhos, a Dona Rose e seu Antônio. E no momento de fundo do poço, eu pedi ajuda em oração, como o Senhor disse. Eu fui buscar ajuda no mais inteligente, no mais capacitado. E ela e ele me ajudaram prontamente, me trouxe. Quando eu cheguei, eu só conseguia agradecer. Eu não conseguia pedir, eu não conseguia
me desesperar. Eu só conseguia agradecer. Já o meu marido se enfiou num poço e ele não saía desse poço. E eu falei para dona Rose, falei, o que eu faço? Ela ora. Não é sua luta, é a luta dele, ora. Foi aí que eu fiz um propósito com Deus. E ele saiu desse poço. Mas ele saiu desse poço, dessa humilhação, vitorioso. Ele conseguiu um emprego que ele e eu desejávamos, perto de casa, enfim, com todas as condições. Hoje era ele para estar aqui para contando, mas ele não conseguiu. Mas é o processo. Mas... Glória a Deus. Como é lindo, né? Diga, em breve, eu também contarei o meu testemunho. Se você não tem esse desejo no teu coração, não vai acontecer nada de diferente. E você sabia que quando Deus te abençoa, Ele quer que o nome dEle seja glorificado. E quando você não conta, você não está glorificando o nome do Senhor. Amém? Antes de fazer a última oração de encerramento e abençoar vocês, nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Tivemos aí o desafio da segunda-feira, graças a Deus conseguimos pagar o nosso aluguel, amém? Aleluia! Mas um grande milagre que Deus fez na nossa vida, não só o aluguel, né, mas todas as despesas do dia 10 ao dia 15, que são desafios muito altos. Mas eu louvo a Deus pela igreja amorosa que nós temos, irmãos tão queridos, que têm um propósito maravilhoso com Deus, e por conta disso você faz. E eu sei que Deus vai multiplicar aquilo que você coloca nas mãos dEle. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O nosso Pix já está em tela. Eu gostaria que você também, se quiser, pode fazer com a maquininha de cartão. Você pode fazer com envelope. Levanta a mão, a gente vai levar o envelope até você. Preenche. Em nome de Jesus, creia que a oferta que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te devolverá. Muito grande, medidos na curtida, transformante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá. Muito grande, medidos na curtida, transformante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Em amor, em fé, feliz com um sorriso no rosto. Para o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Que Deus te devolverá. Muito grande, medido, sacudido e transformante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos regar as sementes. Diga, Deus, o Senhor nos levantou para cuidar da sua casa, e temos feito isso com muito amor. O Senhor tem nos abençoado e nos dado novas e grandes oportunidades. Coloco a minha vida em tuas mãos e creio no teu milagre, que vai alcançar a minha vida financeira, econômica e material, em nome de Jesus. Me abençoe, Senhor. Agora, enquanto eu oro, você coloca diante de Deus o seu pedido. Pai, eu abençoo cada trabalhador que aqui está, aquele que ama a tua casa, a tua obra, aquele que semeia, mesmo em tempo de fome, aquele que crê na tua palavra, aquele que anda na tua promessa. Abençoe os profissionais liberais,
os empresários, empreendedores, comerciantes. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, aquele que tem o seu negócio próprio, que tem intenção de abrir o seu próprio negócio. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu filho, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. E que caia por terra toda a malignidade do inferno que se levanta contra os filhos de Deus, em nome de Jesus. Diga comigo: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Eu vou orar por vocês. Curva sua cabeça, feche teus olhos, diga: Senhor, o Senhor me trouxe aqui nesta noite. O Senhor me entregou uma palavra. Agora, eu preciso decidir sobre o que eu vou fazer com esta palavra. Eu quero resistir às tentações. Eu quero resistir ao medo, aos ataques, às injustiças, às perseguições, às ameaças. Eu quero, em nome de Jesus, vencer os desafios, os processos e todo o descaso. Eu quero viver a tua bênção na minha vida. Só eu vou orar agora. Deus, derrama sobre eles uma unção hoje. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Pai, alcança esta pessoa. O Senhor sabe do pedido da sua vida, o pedido da sua semana. O Senhor sabe o que está incomodando, chateando, aborrecendo, roubando o sono, tirando o apetite. O Senhor sabe o que é que está trazendo este espírito de confusão para a sua vida e de loucura. Nada vai permanecer que não vem de Deus na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, toda seta, toda flecha, toda lança, sai da vida desta pessoa. Tira do coração todo o desespero, toda angústia, todo receio, toda insegurança. Deus, abre o entendimento, entra com a tua palavra revelada, entra com a luz, entra com o entendimento, entra com a paz no coração, entra com a paz no espírito, em nome de Jesus. Pai, o inimigo não pode impedir o teu milagre de acontecer, e o Senhor tem nos sustentado até aqui, como diz a tua palavra, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Fortalece, Senhor, esta pessoa, dê para ela iniciativa, motivação, encorajamento, fé, que esta semana seja diferente. Age na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Libera o que está amarrado, bloqueado, impedido. E aquilo, Senhor, que tu tens preparado para o teu filho, para a tua filha, o diabo não vai impedir de chegar. Já está a caminho, já está a caminho. A tua bênção já está a caminho. Aleluia. Eu gostaria que você cantasse. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. De novo, começo, quero que valorize
você, para quem está perto de você. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga pra ele, diga pra ela. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Por quê? Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. você tem valor, O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. tem valor. O Espírito Santo se move em você. Em mim agora, tá? Tem o valor, O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. tem o valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Tem o valor, O Espírito Santo se move em mim. Dá a mão agora. eu tenho valor. O Espírito Santo se move Em nós temos valor. Temos valor. O Espírito Santo. Levanta a mão assim, ó. Nós temos valor. Temos valor. O Espírito Santo se move em nós. Nós temos valor. Nós temos valor. O Espírito Santo se move em nós. Nós temos valor. Vocês. Nós temos valor. O Espírito Santo. Se move em nós. Aleluia. Move em nós. Nós temos. Diga para quem está do seu lado, você tem valor. Diga, eu tenho valor. Nós temos. Essa o inferno tem que ouvir. E ele tem que estremecer. Nós temos. Pode melhorar. Nós não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão e na tua irmã e profetizar. Diga, você vai ter a melhor semana da tua vida. Vai na paz.